Fazê-los bem-vindos, então, para sexto Profiscast, tá? Então, eu sou o professor Carlos, professor da Rede Municipal aqui em Bento Gonçalves, e estou acompanhado dos meus dois colegas desde sempre aí, e com uma convidada especial. Vou deixar que cada um se apresente, então, para depois a gente introduzir o assunto ali, a situação da educação, tanto em Bento aí, quanto em Caxias do Sul. Aí a prof vai nos ajudar a entender como é que tá. Pode ir, Rafa, Beleza. depois eu introduzo a convidada. Então, aqui é o Rafael. Tá, não, beleza. Eu sou o Rafael, professor do município de Bento Gonçalves, e estamos aí nessa luta. Então, pessoal, nosso Profcast 6, aqui é a Prof. Elisângela, Prof. Danos Iniciais, e hoje pedi para os meninos licença para trazer uma convidada, né? A Seomara, que ela é prof também, e ela é advogada também, né? A gente importante, importante termos, né? É bom ter uns contatos. E a Seomara, ela é pedagoga também, ela se formou junto comigo na época da faculdade. E aí ela mora em Caxias, ela tem uma filha, coisa mais linda da vida. E aí a gente pensou nessa situação que a gente está vivendo, né, dos municipários a nível de Brasil, pelo que eu vi. E aí eu convidei ela, assim, na semana passada, se ela poderia vir conversar com a gente um pouquinho, falar da situação de Caxias, né, para não ficar só na nossa bolha bentança, né, que ela pudesse falar um pouquinho sobre isso com a gente. Então, Seomara, se apresenta, por favor, para o nosso público muito singelo, mas muito fiel. Muito bem, então. Meu nome é Seomara, como a Elisângela falou, eu sou advogada, eu pesquiso na área de direito à educação já há vários anos, tanto que quando eu fiz na minha faculdade de Direito, eu trabalhei a questão da falta de vagas na educação infantil, quanto quando eu fiz a pedagogia também, eu trabalhei a questão da educação infantil como direito fundamental subjetivo da criança. Porque a gente escuta muito das famílias, assim, aqui em Caxias especialmente, né? Faltam cerca de 5.000 vagas para as crianças até 3 anos. E em torno de 3.000 vagas para as crianças de 4 e 5 anos. E a desculpa que o município tem é que, mas a família não trabalha. Só que a vaga não é para a criança, não é para a família, não, independe do pai ou a mãe trabalhar. A vaga é da criança. Se a mãe quiser levar a criança na escola e voltar para casa dormir, não existe problema nenhum, porque a vaga, o direito, o desenvolvimento que vai se dar é para aquela criança, né? Então, a gente trabalha muito nessa defesa da educação infantil como um direito que vai fazer diferença na vida da pessoa, como um todo, assim, ao longo dos anos. Todo mundo já se apresentou? Isso. Elisângela, aqui, Samara, tu vai falando, é bem livre, bem conversa, tá? O Carlos geralmente direciona a nossa pauta, né, pra gente não se perder muito. Eu nunca por vocês. Então, não sei como vocês trabalham, né, o que vocês falam, assim. Eu comecei a falar bem de tudo. Precisa, assim. Vai de tudo aqui, imagina, fica tranquila. A ideia é a seguinte, convidada, da minha parte, assim, seja muito bem-vinda. Nós tivemos na semana passada, no último, uma colega de Porto Alegre, tá? Que o prof. Rafael convidou, e ela fez esclarecimentos importantes. Qual é a ideia? A nossa iniciativa ela é muito singela, nós somos 3 professores aqui da Rede Municipal de Bento, que um belo dia, tomando chimarrão lá na casa da prof. Elisângela, resolvemos gravar um vídeo, abrindo o nosso coração para quem quisesse ouvir as expectativas, os anseios, as preocupações que nós temos enquanto professores, tá? Porque, como a Elisângela já falou, há algumas problemas que nós temos, que nós enxergamos, tanto na educação, quanto no funcionalismo público, de modo geral, falando no âmbito municipal, tá? Elas não são específicas da cidade de Bento Gonçalves. Nós falamos em alguns vídeos anteriores sobre questões que são as seguintes. Nós viemos já, eu sou professor aqui da Rede Municipal desde 2019, fazem 6 anos, tá?
Atualmente eu tenho 2 concursos, tenho 2 matrículas, tá? E, inclusive, fiz concurso para tua cidade, aí há poucos dias atrás, tá? Fui classificado, agora estou aí numa encruzilhada, né? Porque acredito que vão me chamar daqui a pouco e eu vou ter que decidir, mas estou considerando ainda, enfim, se vale a pena eu pegar 20 horas em Caxias e viver na estrada, ou continuar aqui lutando. A situação é a seguinte, de dezembro, do 30 ali, no calar do ano novo, ali, enquanto todo mundo estava preocupado em abrir o seu champanhe ali, comer o seu porco ali, o seu panetone, o executivo iniciou aqui dentro, tá? Uma série de medidas, encaminhou para a Câmara de Vereadores uma série de projetos retirando direitos dos servidores, tá? Que incluíam vários tipos, mais de um tipo de licença, só para contextualizar, o nosso biênio, tá? Foi retirado também, de acordo com a prefeitura e com o projeto inicial, apenas para os servidores novos, esses que já entraram esse ano, tá? Os que foram chamados por concurso já entram sem receber biênio. Daqui 2 anos a vida deles, o salário continua igual. E de lá para cá, o executivo não se reuniu nenhuma vez, mas nenhumazinha, com o sindicato dos servidores. Então nós temos 6 meses em que o prefeito não recebe o sindicato dos servidores. O que houve foi uma reunião, foi uma paralisação que houve lá em fevereiro, quando esses projetos foram encaminhados para a Câmara. E o prefeito, então, propositalmente tirou férias naquela semana, ele foi viajar, a gente não sabe se foi para Cidreira, para Tramandaí ou para Aruba, e deixou o vice. E o vice, então, recebeu o sindicato para combinar com o sindicato que o prefeito ia receber eles em algum momento. Isso foi em fevereiro, e até agora nada, entendeu? Então, foi mexido, no nosso caso de professores ali, na maneira como a prefeitura paga as nossas horas extras, no nosso regime suplementar. Então, eu, Prof. Carlos, tive de março para abril uma redução, trabalhando a mesma coisa, nada mudando na minha vida. Eu tive um impacto de R$500 a menos na minha folha. Do dia para a noite, por um canetaço, claro que isso foi aprovado também lá na Câmara, né? Por um canetaço da administração, meu salário reduziu em R$500. E eu continuo fazendo a mesma coisa, trabalhando a mesma coisa. Então, é uma série de medidas que visam, assim, desmotivar, desestabilizar, que visam diminuir o próprio desejo, né, que nós, enquanto professores, temos de continuar trabalhando no setor público, né, de trabalhando no município de Bento. Diga-se de passagem ainda, o nosso salário aqui, e acho que cabe a comparação, ele é bem menor do que o de Caxias, ele é um dos menores da região. O nosso piso, para uma pessoa que entra como professor 20 horas, ele gira para o ensino, se a pessoa só tem o magistério, é pouco mais que um salário, é um salário mínimo, é R$1.400, R$1.500, para tu dar aula 20 horas para uma turma de anos iniciais. O superior, sem pós-graduação, 2.400. E tu tendo pós-graduação ali, eu nem sei quanto é que tá agora, mas fica bastante longe ainda de 3.000, tá? Então, assim, o nosso vale, que inclusive a gente vai falar hoje ainda, se der tempo, das manifestações promovidas, aí, programadas pelo sindicato para essa semana. Uma que vai ocorrer sexta-feira, no horário de meio-dia, na frente da prefeitura, sobre o nosso vale, que é R$26 por dia, tá? Eu acho que é quase a metade do que vocês ganham em Caxias, não que eu ache muito, tá? E então tem todo esse cenário aí horrível para nós, tá? E que na nossa percepção, nós três, ele é um projeto, isso não é do nada, tá? Isso é um projeto que visa terceirizar, isso já está ocorrendo, isso já ocorre há anos, porque nós não temos mais na cozinha das escolas gente concursada. Nós não temos mais
numa das escolas que eu trabalho, inclusive a prof. Elisângela trabalha, nós ainda temos uma secretária de escola concursada, ela tem 20 anos de prefeitura, mas assim, ó, ela foi a última que entrou via concurso. Não tem mais isso, é terceirizado. Pessoal da parte de guarda, segurança, manutenção, isso é tudo terceirizado. Mas nós estamos enxergando um momento num futuro próximo, em que tudo vai ser terceirizado, inclusive nós, os professores, tá? E o que ocorre é que a gente se preocupa bastante com isso, porque envolve uma série de questões, inclusive a questão lá da aposentadoria, né? O nosso fundo, aqui em Bento, FAPES Bento, ele já é deficitário, tá? E eu acho que em Caxias não é diferente. Então, eu vou deixar para a convidada falar, senão daqui a pouco ela vai embora, tá? Mas depois a gente continua o assunto ali, só para contextualizar. Eu só fui fechar a porta porque a minha filha vem toda hora aqui, ela morre de ciúme. Programa ao vivo com os Tamara, faz uma gentileza, conta para nós, contextualiza, o Carlos contextualiza a nossa situação aqui de Bento. Monta para nós o cenário de Caxias, por favor, para o pessoal que acompanha a gente e ver que não é loucura da nossa cabeça, tá? Faz favor. Então, eu tenho colegas que são anteriores a mim, o meu concurso é de 2013, que ganham mais e têm mais direitos, e tenho colegas que são posterior, que ganham menos e têm menos direitos. Isso, como o colega falou, eu acredito que é um desmonte planejado da educação. Claro. Eu trabalhei no Estado também, e eu sempre fui sindicalizada, tá? Eu trabalho em Farroupilha, eu sou do SISMUF, trabalho em Caxias, sou do Sindiceb, fui do CEPERS, onde eu passei, eu estive no sindicato. Porque, bem ou mal, ainda é o mínimo de garantia e de apoio que a gente recebe, né? É melhor do que não ter sindicato, do que não ter sindicato nenhum. Com certeza. E uma coisa que eu percebo muito em todos os lugares por onde eu passei, inclusive em Caxias, estou na minha terceira escola, a gente não tem, diferente da OAB, tá? Só para fazer um paralelo, na OAB a gente se defende com unhas e dentes entre os colegas. Por exemplo, por que eu fui a Bento Gonçalves fazer uma audiência terça-feira? Geralmente os meus casos são aqui de Caxias, mas o meu colega sofreu um acidente, eu não vou deixar ele desamparado. Eu fui lá substituí-lo na audiência, porque a gente estava paralisado em Caxias. O meu colega fez qualquer coisa errada, eu vou remendar o que ele fez. E vou falar no íntimo com ele. Eu jamais vou falar mal dele, ou vou puxar o tapete dele. Eu sempre vou apoiá-lo. Tanto que eu fui lá representá-lo, fechar o acordo em nome dele. E não... Consciência de classe. A gente tem consciência de classe, a gente se defende, o que não acontece entre os professores. Tá? Aqui em Bento também. Né? Então, quando eu estava te ouvindo ali, porque cortou, mas é para os próximos. Eu não posso pensar que é para os próximos. Eu tenho que pensar que o próximo é o meu sobrinho, é o meu primo, é o meu vizinho. Eu acho que esse é um problema. É que eu pago creche para minha filha, mas eu defendo o direito à creche das outras crianças. Então, eu acho que falta isso, assim, ó. Eu nunca me esqueço, quando eu fiz direito tributário, uns anos atrás, eu tinha um professor em Porto Alegre e ele casou com uma moça aqui de Flores da Cunha. Aí ele falava, né, lá da colônia, porque você referia de Porto Alegre para cá, assim, lá na colônia. E uma coisa que ele falava, a gente achava muito engraçado, porque ele dizia assim, ó, cara, se tu parar de trabalhar hoje e daqui a um mês tu não tem mais dinheiro, tu é pobre. Se tu depende do teu salário para sobreviver, tu pode ganhar 20 mil por mês, tu continua sendo trabalhador, classe trabalhadora, você não é rico. Então a pessoa acha que ganha 5, 8, 10 mil, uma casinha financiada, um carro popular, acha que está rica, e não está, passa longe disso. As pessoas não têm essa noção, essa consciência histórica, assim, das coisas. Parece que eles esqueceram o que se viu há 20 anos atrás. Eu não sei a idade de vocês, assim, mas eu mesma, por exemplo, quando eu saí do ensino médio, era Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente do Brasil, né? Naquela época,
Eu estudei numa escola, assim, onde eu tinha professores muito militantes de esquerda. Então, eu cresci com aquela ideia de pegar a bandeira, vai para a rua, vem participar, sabe? Aquela coisa, assim, bem de buscar da luta pelos direitos. E nenhum direito a menos, cada vez buscar mais. E não é para mim, é para todos. Não é porque eu estou bem que eu não quero que o outro esteja também. Acho que a gente tem que buscar o melhor. Eu estou pelo máximo, eu sempre digo, estado máximo. Eu não me venho oferecer rifa. Quando alguém vem me dizer, estou comprando cadeira de rodas, meu bem, o SUS dá. Meu marido é assistente social do município aqui também, de Caxias, tá? O município dá, o estado dá, a gente paga imposto de renda. Esse ano eu paguei 12 mil reais de imposto de renda. Por causa que eu tenho 3 pontos, eu trabalho em Caxias, Farroupilha e advogo. Então, o que acontece? Eu não vou te comprar rifa, eu vou, o que eu faço muito também? A pessoa não tem dinheiro para comprar remédio, eu estou ali na escola, onde eu estou em coordenação. A mãe me diz assim, por causa que o meu filho tem problema, não sei o que, não sei o que. Tá, mas e onde é que tu foi? Tu conseguiu o remédio? Mas eu não tenho dinheiro. E tu já foi na Defensoria Pública? Sabe ali na tronca onde é que é a Defensoria Pública? Vai lá e exige, o município tem que te dar esse remédio. Mas não tem. Eles têm que te dar. Não existe, não tem dinheiro. Eles têm que te dar. Pessoas pagam para isso. A mesma coisa é nós. Não tem essa história assim, quando as pessoas que nem agora, a gente ficou esses 5 dias paralisados, né? Para ganhar a inflação mais 2%. Se a gente não paralisasse, a gente não ganhava nada. É nós aqui. Né? Eu sou a defensora da greve. Eu era uma na minha escola que eu digo assim, ou a gente ganha ou a gente não volta. Mas aí a gente não... Que praia, gente? A gente tem a vida inteira vai pra praia. Vai perder, vai deixar de receber um aumento por causa de 3, 4 dias que tu vai ter que recuperar na frente. Isso recupera, dá um jeito, assim. Então a gente tem que pensar no coletivo. O que é melhor? Não é só para mim, é para todos. Se eu ganhar, todo mundo ganha. Então, acho que as pessoas começaram a se dar conta disso. Porque a gente percebeu assim, uma crescente no nosso movimento, inclusive em Caxias. Se vocês forem ver, no primeiro dia deveria ter 600 pessoas, na sexta. Na segunda tinha 1.000, na terça 1.200. Foi crescendo, entendeu? Na quinta-feira, que era o último dia, tinha uma multidão de gente. Então, eu acho que se a gente fincasse o pé e segurasse mais, talvez a gente ganhasse mais. Só que daí já tinha gente que estava pegando com medo. Mas ele vai cortar o ponto. Principalmente o pessoal de estágio probatório. Mas como é que fica o meu estágio? Vai protelar o meu estágio. E daí, se eu não receber, eu tenho que pagar minhas contas, sabe? As pessoas têm muito aquele medo. Aquela coisa assim de... o que vão falar? Porque eu estou fazendo greve. Eu, sinceramente, quando alguém me diz por que vocês estão fazendo greve, eu digo, vai lá, estuda, passa no concurso e vem lutar pelo teu direito também. Tu não tem que achar que o outro ganha muito, tem que achar que você ganha pouco. Sabe? Aquela coisa assim de achar que nivelar por baixo. Não, é aquilo mesmo, é o socialista da iPhone. Quanto mais é, melhor para todo mundo. Porque o dinheiro existe, ele está mal distribuído, né? Então, não é que o governo não tem, ou o prefeito não tem. Nosso prefeito tem muito dinheiro, gente. O prefeitor de Caxias tem muito dinheiro. Só que as pessoas não pedem e eles vão ficando. Todo final de ano, eu tenho um rapaz que é vereador, que foi meu colega na faculdade de Direito. Me disse que o ano passado sobrou 3 milhões na Câmara de Vereadores. E não foi gasto. Então, tipo, é uma prefeitura que todo ano eles devolvem. Todo final de ano eles devolvem fortunas e se vangloriam de estar devolvendo, né, esse dinheiro para os cofres públicos e a gente penando ali para ganhar 26 pila no Vale Refeição. Um dos acordos que foi feito foi isso. O vereador Lucas Carinhato, que agora é o presidente da Câmara, ele também é professor de História da rede. Agora ele está licenciado porque ele está vereador. Então ele conseguiu costurar um acordo junto com a Rose Frigeri, que ela também é vereadora e era da rede, prof, e mais outros ali, conseguiram costurar que esse ano todo o valor que eles devolverem vai ser empenhado em benefício dos servidores, né? Porque sem serviço público o município não anda, não adianta. Eles dependem da gente também. Colega, interessante. Fala, Rafa. Fala, eu já falei demais. É que eu queria falar mais um pouco. Não, desculpa, Carlos. A questão seguinte, sim. ó.
Uma das questões que foi levantada pelo prefeito, o prefeito foi na mídia, o prefeito foi na RBS, aí da tua cidade, tá? Falar o seguinte, que a ideia que o serviço público ele precisava ser equiparado à iniciativa privada, tá? Essa ideia ele ainda tem, tá? De nivelar, de equiparar o setor público ao privado, porque ele acha que isso, claro que a gente sabe que é um discurso demagógico, mas ele acha que o serviço público ele tem que ser tem que ter a questão lá da meritocracia. Então ele tem que diminuir. Ele estava reclamando que ele estava chegando no teto de gastos, tá? Com o pessoal. Só que tem um detalhe: existe uma conta que, assim, a miúde, porque o município de Bento não divulga dados, tá? Isso é importante que se diga aqui, tá? Ele não divulga, mas o que se sabe é que 30% do pessoal é formado de funcionários efetivos. São esses funcionários efetivos em específico que estão sendo diretamente impactados por todas as ações que ele está tomando desde o ano passado, fora as que já estão sendo tomadas há anos, tá? Então, assim, ó, existe um discurso de que o setor público, de que os funcionários públicos, e isso, palavras do prefeito, eles são um peso para a administração, tá? Os funcionários concursados de carreira. E aí, esse discurso que está bombando na mídia, porque além dos perfis dele próprio, do prefeito, tem um baita engajamento, tem trocentos mil seguidores, tem os próprios perfis da prefeitura de Bento Gonçalves, divulgando isso o tempo inteiro. E um monte de gente dizendo lá, é isso aí mesmo, tem que privatizar, tem que terceirizar, é um bando de marajá. Olha, lembra dos valores que eu falei do piso, quanto é que era? Pois é. Não está contente? Vai para a iniciativa privada, entendeu? Não está contente? Vai procurar emprego, seu bando de vagabundo. Tem um monte de gente falando isso nas redes. Enquanto isso, nas escolas, a falta de vagas é... Nós estamos em junho agora, e ainda tem escolas aqui em Bento, e na educação infantil, isso é especialmente grave, tá? Com falta falta de vagas e falta de professores. Porque, mesmo havendo concurso, tá? Os que estão via concurso não são chamados, os que são chamados, alguns não assumem, porque o salário não vale a pena, vale muito mais a pena tu ir trabalhar no Andreasa. E aqueles que estão terceirizados, as terceirizadas pagam uma miséria, entendeu? Então a pessoa trabalha uma semana, na outra semana ela arruma um emprego melhor, ela vai embora. E enquanto isso, o projeto aquele, que é o de precarizar, né? Ele está sendo super bem sucedido, né? A gente acha que a prefeitura está preocupada que está faltando vaga em creche. A gente acha que a prefeitura está preocupada que não tem professor suficiente. A gente acha que a prefeitura está preocupada que as escolas estão caindo na nossa cabeça. Mas, na verdade, não. A prefeitura está acontecendo exatamente aquilo que está sendo planejado. Só não é dito. Tá? A única diferença é que a história que se conta, quando tudo isso foi colocado lá na mídia, o prefeito diz, não, isso vai melhorar o serviço público, isso vai melhorar. Teve gente, os vereadores, tá? Que, diga-se de passagem, a ampla maioria, 2/3 da Câmara aqui, é da base de apoio do prefeito, ou seja, qualquer coisa que ele submeta. E o professor. Não, sim, um Jaguara desses específico, tá? Ele teve a capacidade de ir lá na Câmara, e eu já falei isso aqui mais de uma vez, ele ir lá e dizer, que bonito que tem o pessoal do sindicato aqui, eu só não queria que isso virasse palanque político, porque o ano passado, que foi o ano passado, né, 2024, quando nós demos aumento da FG para diretor e vice-diretor, o sindicato não estava aqui para nos aplaudir. Detalhe, tá? Eles só fizeram isso porque agora, é um assunto que talvez a gente não vai ter tempo de discutir hoje, os prefeitos, secretários, eles estão escolhendo, a gestão democrática, aquela da escola, ela vai ficar só na Constituição, tá? Aqui em Bento corre,
tá, no Jornal do Povo ali, no Boca a Boca, que a próxima eleição de Díris não vai ser eleição. A prefeitura vai indicar as Díris. Então, óbvio que é interesse deles melhorar a função gratificada das Díris, porque são eles que vão escolher, eles vão botar só a gente do partido dele, aí vem um palhaço desse falar uma palhaçada dessa na Câmara, e a gente tem que ficar quieto, entendeu? Então é só por isso, prof. Fala, Lisandro. Sabe que essa questão aqui em Caxias também já ouvimos falar Isso é nacional. Aqui também estão falando de que possivelmente as próximas eleições não vão ser eleições de diretores, né? Porque, inclusive, em Caxias, os diretores estão sindicalizados e puxam a greve. E aí eles acreditam que se fossem professores indicados, as escolas não estariam fechadas, como estiveram agora, né? Exato. Detalhe, prof, tu é advogada, tá? Lá na LDB, diz que a gestão da educação pública ela tem que ser democrática, né? É que o pessoal aqui ele tem um entendimento muito peculiar de democracia. Eles estão dizendo que se o prefeito indicar, vai ser mais democrático do que se a comunidade for lá e votar. Eles acham... Cada um, né? Eu vi lá que existe um entendimento do próprio STF, tá? Que tem que ter a questão meritória ali. Então, enfim, meio que pondo em descrédito essa questão aí da eleição direta. Só que eu, né, Carlos, jurista, acho o seguinte: uma vez que o cara é professor, ele trabalha na escola, ele tem qualificação, ele tem uma pedagogia, tá? Ele vai ter, de repente, até pode se exigir, né, uma pós ali em gestão escolar. Que já O que mais que falta? O que mais que falta para ele ser diretor? Além do apoio, além da comunidade lá e dizer, não, eu quero o professor Carlos. Por que o prefeito tem que indicar e vai ser melhor assim? Me ajudem. Das greves, das paralisações, porque o que acontece hoje? A SMED põe seus projetos, né? Aqui em Caxias. As escolas... Eles têm projeto, olha que bom. Fazer ou não aquilo que vem da SMED. A gente tem 88 escolas, a SMED sugere. A gente vai lá na reunião, tem a reunião, uma vez por mês vai a DIRI, outra vez vai a coordenação, outra vez vai a vice. Então, a gente tem 3 reuniões no mês. E o que eles trazem, a gente filtra entre nós o que a gente vai fazer, o que a gente vai passar para os outros de fato. Então, a gente não segue aquela cartilha que eles querem. E no momento que for indicação, vai ser exatamente aquilo que eles dizem, né? Claro. E não mais que a gente acredita enquanto escola. Vai receber sem nenhuma crítica, né? Vai receber o que vier da prefeitura sem crítica nenhuma. Fato é, né, pessoal? Vamos ser bem claros. Eu, particularmente, me perguntar assim, professor Carlos, o senhor almeja, o senhor tem um projeto para chegar a ser diretor de uma das escolas que o senhor trabalha? Eu não, tá? Eu planejo ganhar mais, mas eu não quero um pepino desse tamanho, entendeu? Isso é um abacaxi que não é todo mundo que quer. Eu sei que tem muita gente que gosta de se incomodar, que gosta de perder cabelo, de úlcera, e que quer muito ser diretor de escola, mas eu, particularmente, não quero. Mas o que eu estou discutindo aqui é o direito que a comunidade tem de escolher o seu diretor, que está sendo tirado, e estão dizendo que isso é que é a democracia. A democracia é o prefeito escolher. Tá? Estão querendo que eu engula ainda essa barbaridade. Isso, eu estou ouvindo vocês falando aí, eu e o Rafa, acho que a gente está no transmimento de pensação, né? Que são cabeças tão diferentes e que têm a mesma ideia, né? A gente coloca de forma diferente, mas assim, a merda é a mesma, né? Caxias ainda tá um pouco melhor porque paga melhor. A gente paga para se incomodar um pouquinho melhor, porque o meu base de R$3.020, com 2 pós-graduações em institutos federais, com pedagogia, com especialização, não tem muita validade para o meu município, né? Não tem. E aí a gente vê os colegas, né? Que nem tu disse, a classe não se defende. Hoje de manhã nós estávamos no intervalo do café e o pessoal falando, a gente vai ter as manifestações nessa semana do sindicato. Então, para o pessoal que não está acompanhando,
Quarta de noite tem uma assembleia sindical online, né, para o pessoal poder participar. E aí, para ver a questão do vale-refeição, que tá uma miséria mesmo. E na sexta-feira, ao meio-dia, em frente à prefeitura, o sindicato está convocando o pessoal para fazer a manifestação. E aí, eu e o Carlos, que somos os bocudos lá da nossa escola, lá do Princesa, então ele de tarde, eu de manhã, e aí eu meio que parei de falar, né? Querem, danem-se, não querem, danem-se também. E aí, quando o sindicato mandou essa proposta da manifestação da sexta-feira, agora dia 30, o pessoal começou, nós podia ir porque é de meio-dia, né? Porque a gente não pode perder horário, nananana. E aí, eu tomara que dê tudo errado, eu disse, né? Que dê tudo errado, que se exploda todo mundo, eu quero ver o caos. E os colegas ficaram me olhando assim, não esperavam essa atitude. Porque eu disse, gente, o meu tá garantido. Não foi o que vocês disseram lá no começo? Quem já tá, tem o seu direito. E lá no começo eu dizia, gente, mas é para todo mundo, sabe? Como é que eu vou deixar o meu colega ali se ferrando com um salário de miséria, fazendo a mesma coisa que eu? Aí quando eu disse isso, o meu tá garantido, aí o pessoal recuou naquela de, vamos ver. Não, às vezes a gente tem que dar uma de louco, né, e dizer, vamos fazer greve. Eu fui primeiro, vamos fazer greve, vou entrar em greve. Estamos ainda em estado de greve, né, aqui em Bento, porque ficou por assim. Porque, segundo o povo do jurídico de Bento, direito de greve a gente não tem direito a nada e nem direito adquirido, a gente ouviu de tudo nesses últimos meses, sabe? Então, assim, quando tu diz, Selmara, pensa no teu colega que tá ali contigo, se ferrando junto contigo, sabe? Aí o pessoal diz assim, mas é só para quem vai entrar que vai perder os direitos. Mas a lei nova não diz que vai manter pra gente que já tá, que vai ser continuado. O que garante. Não está garantido. Sim. Tem gente que não recebeu o biênio de novembro ainda. Tem gente que fechou o biênio em fevereiro e não recebeu ainda. O sistema, esquecer o sistema é uma coisa, né? O sistema é uma coisa de louco, esquece tudo, né? Então, assim, essa questão de vocês serem paralisados, que nem tu foi escalonando e aumentando até chegar no último dia que tinha uma galera. Para nós aqui, tinha uma galera no primeiro dia. No segundo, a primeira reunião lá. Na primeira reunião lá, tava lotado aquilo, pessoal. E na última manifestação que a gente teve, se não sabem 50 pessoas, era muito, sabe? Então, queria que tu comentasse com o pessoal um pouquinho sobre essa questão do juntar o povo para manifestar, assim, os colegas. Como tu percebe? Eu vejo que é muito assim, o boca a boca, né? É tu ir convencendo. Tipo, na escola que eu trabalho aqui em Caxias, a gente tá em... acho que é cerca de 45 professores e 2 secretárias. 45 professores, 2 secretárias. Olha, se a gente tiver... Olha, não sei se chega a 8 pessoas que não são sindicalizadas. A gente vai pressionando. Pressionando, mas a gente vai convidando, tá? Vamos dizer, mudar a palavra. A gente vai convidando. Apressando mesmo. Isso. A gente convida. Aí eles, mas eu tenho medo porque eu tenho estágio probatório. Aí a gente já diz, mas quem te avalia são os teus pares, os seus pares também são do sindicato. A gente está junto contigo nesse momento, tipo, não tem com que te preocupar. Se você trabalha bem, se você cumpre o teu horário e faz o que tem que ser feito, a greve, porque lá na Constituição mesmo dizia que seria criada a lei para isso. No momento em que a lei não foi criada, a gente tem o mesmo direito a partir da agitura da iniciativa privada. Em lugar nenhum está escrito que a gente não pode fazer greve. A gente tem amparo legal para isso, pelas decisões que já foram tomadas anteriormente. Tanto que nem no nosso caso, a gente ficou 5 dias em estado de greve e não será descontado nem um centavo. Tá? Mas é muito a população. Um sindicato bem estruturado, como eu falei, as pessoas bem organizadas, e aí a gente já só programou como é que vai ser recuperado. Mas a gente vai incutindo isso na cabeça dos colegas. Tipo, sentou ali para o almoço, não vamos fazer tal coisa. Mas o fulano não é do sindicato, né? Fulano, entra pro sindicato. Vamos pro sindicato. A gente vai lá na piscina, a gente vai lá fazer o churrasco no final de semana. Quando tem a briga, a gente já vai junto, já tem a camiseta, sabe? A gente vai sempre puxando pro nosso lado, assim. Tanto que esse ano a gente ganhou a camiseta, aí a gente ganhou
a cuia e a bomba de chimarrão. Aí, se a gente tivesse 80%, a gente ganhava mais uma caneca para cada um, né? Aí nós levantamos o nome dos colegas lá. Quem é que não está indo no sindicato? Saímos pedindo um por um para ganhar a caneca também. Mas aí a gente brinca que é pelo brinde, mas não é só pelo brinde. É para ter todo mundo ali, né? Para ter aquela coisa de coletividade. Então a gente é um grupo bem homogêneo. A gente até brinca assim que geralmente quem não é acaba não ficando, né? E como a escola é de periferia, o público tem pouca condição econômica. Então é uma escola assim que não é visada. Tipo, a prefeitura não nos visita, né? Nunca. A gente recebeu visita no período eleitoral, que daí vieram 3, 4 vereadores ali nos visitar. E tanto que teve um período que caiu uma calçada ali, ficou muito tempo. A gente era até apadrinhado da Fundação Marco Polo, que tem aquele projeto Escolas, de tanto que a escola é considerada carente. Porque a Fundação Marco Polo tem esse projeto justamente para as escolas de periferia, para dar melhorias para as escolas, reforma, porque a nossa escola hoje tem TV em todas as salas, tem ar-condicionado, tem uma série de benfeitorias graças à Fundação Marco Polo, e não à prefeitura. Tanto que daí a gente conseguiu cadeiras, essas cadeiras brancas, assim, sei lá, 600 cadeiras, conseguimos mobiliário novo para a educação infantil, um monte de coisa. Aí depois, um belo dia, chegou ali a SMED e queriam patrimoniar tudo. Não, nunca nos deram. Agora que a gente conseguiu por uma parceria público-privada, aí vocês vão botar no patrimônio e daqui a pouco vocês levam para outro lugar. Não aceitamos. Então é muito poder se impor, né? E saber o que é teu direito. Porque eu acho que falta esse empoderamento, assim, dos profs. Porque muitas vezes eles acham tudo, eles têm medo do ST. Porque se eu falar, vou perder o emprego, vou sofrer o pai. Eu não sei o que passa na cabeça. Mas eu percebo que os professores, existe alguma coisa que parece que eles têm medo da fala, eles têm medo de se impor, eles têm medo de dizer não, né? Tem medo. Como é que é em Farroupilha, em Bento? Aqui em Caxias a gente percebe isso. Principalmente quando eles estão começando. Nossa categoria tem medo. E eu acho em Bento tem muito medo. Tem muito medo, tá? Mas esse medo, colega, não é do nada, tá? A prof. Elisângela, ela pode te confirmar isso, tá? Porque ela tomou PAD, tá? Então aqui não é brincadeira, tá? Aqui a truculência existe de fato, tá? Por vários motivos. O que, na minha percepção, tá? Uma questão. O nosso sindicato, me perdoe o sindicato, tá? O sindicato é fraco. O sindicato tem pouquíssimo engajamento, tá? Eu mesmo tenho 6 anos de prefeitura e eu vim me sindicalizar esse ano, justamente por reconhecer que era melhor eu fazer parte do sindicato do que não ter sindicato, porque a prefeitura não estava por mim. Eu tinha a ideia, exatamente essa, de que se eu trabalhasse direito, nunca faltasse, nunca chegasse atrasado, tivesse com o meu sistema sempre tudo em dia, desse boas aulas para os meus alunos, ajudasse na escola, caminhasse até minha segunda milha. Eu achava, na minha ingenuidade, que o meu empregador, ele ia me valorizar, mas agora eu descobri que não, tá? Que não, que eles não estão, aliás, não estão nem enxergando isso. Tá? Porque muitos dos relatórios que a gente faz, eu tenho essa impressão, é realmente para encher linguiça, para encher sistema, e ninguém lá na SMED vai ver nada disso, tá? Quanto muito a minha supervisora vai olhar na escola ou a direção. Então, eu cheguei a essa conclusão de que eu precisava do sindicato. Só que o que eu vejo? O que os colegas já falaram ali, logo que surgiram esses primeiros projetos ali no começo do ano, houve uma assembleia que realmente tinha bastante gente, tinha um auditório lotado numa escola aqui no centro. Depois daquilo, criou-se o estado de greve, tá? O prefeito interpelado juridicamente, porque o sindicato entrou na justiça pedindo para sentar com o prefeito para poder discutir as nossas pautas. E o que o prefeito alegou em juízo? Tá? Que já tinha se reunido com o sindicato, que havia diálogo. Por quê? Porque quando ele estava lá de férias em Aruba, o vice sentou com o sindicato. Uma vez só, em fevereiro, o vice fez uma reunião para agendar uma reunião com o sindicato em que absolutamente nada foi deliberado. E o prefeito alegou em juízo que essa reunião valia como interlocução com o sindicato. E o sindicato, não, beleza, tá bom.
Isso faz 6 meses que eles não sentam com o sindicato. Então, o sindicato, o advogado do sindicato, tá? Bem lembrado pela prof. Elisângela, ele falou em reunião lá que servidor público, abre aspas, palavras dele, não tem direito adquirido nenhum, tá? O advogado do sindicato nosso, tá? Olha, então, pedido, daí é complicado, né? Tu não quer ser nossa advogada, de repente? Tu não quer entrar como advogado no nosso sindicato, prof? Então, assim, ó, o sindicato tentou, durante um bom tempo do primeiro mandato do prefeito, ter ali, e eu até entendo, eu não tiro a razão dele, ter uma relação ali de camaradagem com a prefeitura. Só que, haja vista a rapidez com que a prefeitura pretende implantar esse projeto aí de acabar com o serviço público, de acabar com a educação pública, de acabar com a saúde pública em Bento, o sindicato viu que não tem como, entendeu? Porque é diametralmente oposto à própria essência, à própria função do sindicato. E aí eles estão ali em cima do muro, porque eles sabem que não tem o apoio da grande esmagadora maioria dos servidores, eles sabem que se marcarem uma assembleia, uma paralisação, uma reunião, uma manifestação, vai ter como foi da última vez meia dúzia de gente, eu, o Rafa e a prof. Elisângela estávamos lá, tá? No meio dessa meia dúzia, então eles ficam ali atrás do toco, entendeu? Só que esse atraso do toco não está resolvendo para ninguém. Enquanto isso, os servidores aqui em Bento, que não tem nenhuma consciência de classe, tá? Mas nenhuma mesmo, eles ficam ali jogando, esperando que alguém faça alguma coisa, e a gente fica nessas, entendeu? E aí o que nós três fazemos ali, a gente grava vídeo, o Rafa e a Elisângela saem no meio da vila lá entregar panfleto, o Rafa faz os quadrinhos dele, a gente vai fazendo isso. A nossa resistência é assim, né? É incomodar. Silmara, eu queria te perguntar... Sim. Fala, Rafa, pode falar, vai. Não, que a Silmara é advogada, né? Isso. E... Vamos contratar. Por que tu acha que os prefeitos... por que os prefeitos têm tanta liberdade para... Porque, assim, na relação trabalhista CLT, os patrões não têm tanta liberdade assim, para fazer o que querem com o empregado, assim, da mesma maneira que os prefeitos têm para fazer com os servidores. Não existe legislação que nos proteja, assim? Não, o que acontece? Aí é da questão política mesmo, né? Se o prefeito é de direita, ele vai acabar com o serviço público e botar o CC. Porque aqui em Caxias, o atual prefeito tem muitos CC. Muitos. Eu, inclusive, tenho muitas colegas que trabalharam comigo no Luciano Corsetti e que hoje todas trabalham na SMED, ganhando FG. Tipo, aqui não é diferente. Aqui passa de 1 milhão o gasto com CCs da prefeitura. Mas, além dos CCs, tem o toma lá da cá, entendeu? Porque a empresa terceirizada que é paga pela prefeitura, ela contrata por indicação. Então, aí vai o vereador lá, esse vereador da base lá, esse mesmo que a gente falou sobre ele, tá? E eles, tem aqui a fulana de tal. Ah, tá, ela já é... Sim, então dá um FG para ela e bota para dentro de uma escola. Não, essa aqui não é nada. Não, então faz o seguinte, nomeia auxiliar de educação infantil, que nem teve agora, foi divulgado na mídia, e dá um FG lá de super ultra complexidade para essa auxiliar de educação infantil, ela entra ganhando 1.400 e no mês seguinte ela tá ganhando 5 barão, tá? Então, é feito assim, o grande cabide de emprego, que é a Prefeitura de Bento, e que a tendência é isso piorar, funciona da seguinte maneira, ou tu é terceirizado indicado, ou tu é CC, ou tu é efetivo e tu tá na lista negra do prefeito, tu tem que ser eliminado cedo ou tarde, essa é a ideia. E uma coisa também é que, nos últimos anos, eu acredito que, tipo, de 2015, não digo 2015, mas 18 para cá, 17, 18 para cá, se criou um coletivo de que servidor público é preguiçoso, trabalha pouco, trabalha mal, não vale o quanto ele ganha, né? Então, eles foram incutindo isso na cabeça da sociedade, de tal... Nossa, que deu super certo.
Continua, fazem desculpa. esses cortes, a sociedade não fica do lado do servidor, e sim do lado do prefeito. Então, foi isso que deu esse respaldo todo para eles. Porque se a gente for ver, assim, ó, eu fiz uma coisa feia, mas eu vou contar para vocês, tá? Por favor. E entrou nos atacar na Rádio Caxias. Eles colocaram uma reportagem, né, sobre os servidores que estão paralisados lá no segundo dia. E aí botou, vamos para iniciativa privada, não sei o que, não sei o quê. E aí eu me dei o trabalho, como eu tenho acesso à IPROC, né? Eu fui olhar o perfil dela. E aí eu vi que ela é veterinária, formada com ProUni. Já joguei na mídia. Vamos boicotar ela. Tá? Defende a pena, mas... tipo... Eu não boa. critico. Inclusive, faria pior. Né? Já fui lá e botei no voto. Tipo, que bonito, né? É contra o serviço público, mas fez faculdade com ProUni e quantos professores, servidores públicos levam lá na tua... Né? Rapidinho, a pessoa já foi lá, já tirou, já se retratou, sabe? Então, tipo, o problema é que tu não tem tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa, Boa. né? Mas tu pode ver, a maioria dos que nos atacam usam do serviço público. A maioria. Sim. Ou usa SUS, ou usa educação pública, ou que nem ela ali fez faculdade pública, daqui a pouco ela estudou escola pública antes, porque ela fez ProUni, não tem essa baixa renda. Sim. E querendo dar uma de grande, né, pra cima da gente. Então, é muito isso, assim, ó. E outra, as pessoas não se dão conta que, tipo, quem é que abastece no teu posto de gasolina? Não é o servidor público? Não é a prefeitura? Não é, sabe? A gente faz a economia girar. Falando em Mas economia, eu vou aproveitar o ganchinho, né? Não sei se a Ciomara estava ali se gabando, né? Que vai ter 2% de aumento real ali, né? Só para lembrar o povo que nos assiste que nós vamos ter, provavelmente, supostamente agora nesse final de semana, né? A reposição da inflação do período. 5,04%. É inflação. É a inflação. Sim. Há 10 anos nós não temos aumento real. Nada. O Vale Transporte aqui aumentou 10% na semana passada. Mas o prefeito está gravando vídeo se enaltecendo, porque se a gente grava um vídeo para a rede social, a gente quer se enaltecer, óbvio. Valorizando o servidor. Isso, valorizando o servidor, fazendo o adiantamento dos 40% do 13º, aquele que a gente sempre ganha no meio do ano. Ele vai dar agora, sabe? Porque ele ganha no mês seguinte, mas ele vai dar agora. Porque a gente está sendo valorizado com esse adiantamento de um mês, sabendo que esse nosso dinheiro vai fazer movimentar a economia no mês que tem a Expo Bento, que vai ter a maior feira da cidade. Eu só vou pagar a conta que movimentar a economia o quê? Eu tenho um monte de... Eu tenho que pagar o agiota. Eu trabalho em Farroupilha faz 11 anos. No município de Farroupilha. Sempre recebemos antes do feriadão de Caravaggio. Esse ano o prefeito não pagou. Aí vários colegas, mas eu estava contando com o 13º esse mês e o 10º não veio, né? Não teve, nós vamos ter. Que houve, né? Aí foi o Sismuf lá atrás e de fato, diz que vai se organizar para tentar pagar até o final de junho. Vai se organizar. Se organizar. Tá. E também é outra prefeitura que a gente sabe que tem dinheiro, né? Sim. São cidades muito prósperas, eles todo o tempo eles alardeiam, né? Que a Serra é rica, que é próspera, que tem dinheiro, que tem indústria, nananã. Só que nem tu disse, para o trabalhador estar lá dentro da indústria, produzindo maquinário, que nem eu tenho clientes que dizem, uma máquina de 2 milhões que custa uma pecinha, né? Uma coisinha assim. Para essa máquina produzir, tem que ter um funcionário. Esse funcionário tem que ter onde deixar o seu filho na escola pública. Se o seu filho fica doente, a escola liga, ele vai levar para onde? Na UPA, que é serviço público. Ele vai levar no CRAS, vai levar no CAPS, fazer os atendimentos. É serviço público. Então, a gente não é peso. Nem Bento, nem Garibaldi, nem Caxias, nem Farroupilha. A gente é serviço público e é essencial. Tanto é que na pandemia disseram que a gente era essencial. Éramos os heróis, né? E agora chutaram a nossa bunda. Bom, minha percepção é que
essas pessoas que estão lá, e colega de Caxias, aqui, se a gente for fazer isso que tu fez aí, uma excelente ideia, só que a gente não vai fazer outra coisa, porque é tanta gente chamando a gente de vagabundo e mandando trabalhar e ir para iniciativa privada para trabalhar, porque no serviço público a gente não faz nada, afinal de contas, tá? Que a gente não vai fazer outra coisa da vida, tá? Então, esse pobre premium aí, ele não entende que ele vai precisar que o servidor público é o enfermeiro que vai fazer o curativo nele na UPA, é a moça do posto que vai dar injeção, é o auxiliar de educação infantil que vai cuidar, que vai dar comida para o filho dele na escolinha. Ele acha, vendido pelo prefeito, e eu só fui conseguir entender isso mais plenamente dentro do serviço público como servidor concursado, que existe sim um trabalho que aqui em Bento é muito bem sucedido de colocar a população contra o servidor público e a favor desses políticos vagabundos, entendeu? E isso aqui está dando super certo. Tá? Então, assim, aí o cara vai lá, não, tá satisfeito, vai para como se ele jamais fosse precisar de um guarda da Guarda Civil na vida dele, entendeu? Como se ele jamais fosse precisar de um motorista de ambulância. E aí o prefeitinho fica falando, porque o serviço público ele tem que ser eficiente, porque tem que ter... E outra, tem gente que lá nessa mesma internet que está dizendo, não, tem que ter produtividade, servidor público tem que ser que nem a iniciativa privada, tem que ter metas de produtividade, tem que testar a eficiência. Eu ainda brincava com os colegas aqui, que o Ferreira lá, que é do Sindicato de Motoristas de Ambulância, ele vai pegar a ambulância, ele vai começar a dar cavalinho de pau lá no centro para ver se ele é eficiente. Como é que tu vai medir? O serviço público não é para dar lucro, serviço público é para atender a população. O que precisa para enfiar na cabeça dessas pessoas que o setor privado tem uma dinâmica, um foco, um objetivo, e o serviço público é outra coisa, tá? E aí, coisa essa que o prefeito da nossa cidade, se eu fosse falar nisso, levaria mais meia hora. O presidente da Câmara de Vereadores, olha, ele teve umas falas, o colega de Caxias, que tu tinha que ver. Mas assim, é de tirar o chapéu. Eu só acreditei porque eu vi, tá? As barbaridades, tipo assim, das últimas pérolas que saiu lá na reunião da Câmara. Porque nós não estamos conseguindo atender a população porque não tem o pessoal suficiente nas escolinhas, nas creches. Mas eu já falei, pega o currículo, leva lá na terceirizada, se tu tá sem emprego, que a gente contrata. Entendeu? Como se fosse assim, como se fosse contratar qualquer pessoa. Pega uma pessoa passando na rua, contrato, tu não tem o que fazer, me dá o teu currículo aqui, tu sabe ler e escrever? Tá, vai para dentro de uma escolinha então cuidar de criança. É nesse nível, assim, entendeu? Então os caras têm uma mentalidade que o troço é século XIX. Então, como é que essas pessoas são as que mandam na cidade, que administram a cidade e que ditam a opinião? Eles têm a mídia toda da cidade a favor. Quando eles vão na RBS, quando o prefeito vai na RBS, pergunta se a RBS chamou o sindicatinho aqui de Bento para ir lá dar o contraponto. Não, é só a opinião do prefeito. Isso é a mídia inteira, isso é a internet inteira, em peso, com como é que chama que faz aquele negócio de... Quando tu tá na internet que tu quer potencializar a tua mídia lá, impulsionar, tá? Bombando ali impulsionar. E gente fazendo esse trabalho. Então, assim, o nosso trabalho aqui é muito de formiguinha, colega, tá? Que é interessante tu falar como funciona, porque, afinal de contas, Caxias não é tão maior que Bento, assim. Tá, dá umas 3 vezes. Mas, assim, a realidade é bem diferente. E graças a essa realidade que vocês estão conseguindo fazer progressos, assim, mínimos, tá? Imagina nós, tá? Que a gente não está conseguindo organizar nada disso. Que expectativa que a gente vai ter? Que cada vez mais gente vai desistir do serviço público até chegar ao ponto que eles finalmente vão conseguir o que eles querem, que vai ser a terceirização completa, só vai ficar de prefeitura ali ou meia dúzia de CC que vai conseguir por indicação, entendeu? E o serviço público, que já não está grande coisa, aí vai ficar bem ruim, para não dizer outra coisa.
Silmara, queria que tu fizesse, estamos já avançando no nosso horário, o Rafa que controla a parte do horário e a gente vai... o que tu daria de sugestão pra gente? Porque a gente aqui, a gente acolhe tudo, a gente tá, né? Como a gente poderia, de repente, por acaso, assim, né, acolher, fazer esses nossos colegas se darem conta? Como que tu percebe, assim, que vocês conseguiram em Caxias? Tu já falou, mas repete de novo, para o pessoal engajar, sabe? Cair a ficha, se dar conta. Dá aí uma receitinha de bolo bem simples, a gente aceita. Dá na cara. De classe. Consciência de classe. A gente tem que se dar conta que somos trabalhadores. Se eu parar de trabalhar hoje, quantos dias eu sobrevivo? Eu não estou conseguindo nem trabalhando. Exatamente. Eu dependo do meu salário, eu dependo do meu rendimento. Eu não estou fazendo trabalho voluntário. Eu estudo porque eu quero, sim, ganhar mais. Eu quero valorização da minha carreira, da minha categoria. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Não deixa desse engajamento que o colega falou também, né? Tipo, se reunir enquanto grupo. E eu acho que começa em cada lugar, tipo, é cada escola. É a escola que engajar, fazer os seus. E aí começar a se juntar enquanto grupo para ganhar força. Porque realmente, é aquilo que tu falou, se vai 3, 4 lá para frente da prefeitura, não faz nada. O prefeito vai rir da cara. Fica até feio, ri. Ele tá rindo, ele tá dando gargalhada da nossa cara. Olha, ele vai se, como diria minha avó, vai se finar de tanto rir da nossa cara. E foi o que o prefeito aqui fez, né? Porque, ó, na sexta-feira, o prefeito não recebeu ninguém. Na segunda-feira, ele não recebeu ninguém de novo. Na terça-feira, aí um secretário dele recebeu o sindicato. E aí, na quarta-feira, ele disse que no quinto dia ele receberia. E aí foi onde a gente conseguiu chegar num meio termo. Porque ele viu que a coisa ganhou força, né? Então, sem mobilização, não tem transformação. Sim. Você precisa desse movimento, assim, das pessoas. Parece bobagem, mas é que a união faz a força. Ou você se junta, ou você não arruma, né? É difícil você conseguir alguma coisa sem... Perdeu o medo, né? Perdeu o medo, botar a cara a tapa, assim. A gente não tem medo de ir lá para frente da prefeitura e saber que eles estão divulgando a gente na rádio, na TV, em tudo que é lugar. Eu estou esperando o melhor de 3 dos pares já. Enfim, né? Faz parte. Mas é um trabalho de formiguinha, é dia após dia, assim como a gente diz, né? É um sindicato que se consolidou por muitos anos. Não é um sindicato que começou agora, né? Então, acho que é uma coisa de construção coletiva, assim, aos poucos acredito que vocês também vão conseguir, só que daqui a pouco não vai ser de vocês, vai ser para os próximos, né? Meus netos. Para os netos, filhos, provavelmente. Mas essa é a luta. A luta é assim. Eu não sei se eu estou mais desazada então, agora que eu ouvi a Silmara contando tudo isso, né? Ou se eu estava mais desazada antes, agora também tô, porque assim... São realidades, né, que pegou todo mundo a nível de Brasil e tá feio e... Faz um fechamento aí, Rafa. Vou ficar refletindo. Não, é isso só. Eu acho que a gente segue na luta, agradecer a Silmara, né, ela é sempre bem-vinda quando quiser aparecer aqui para a gente conversar. E é isso, agradecer meus colegas aí também. Vou passar o contato para a Elis, que ela é de São Leopoldo ali, também do município, que aí também é uma outra realidade. Daqui a pouco vocês podem trocar uma ideia. E ela vem a gente está acolhendo todo mundo. Como sugestão, né, para as próximas pautas de vocês. Sim. E obrigada pelo convite. Também, né, Silmara, muito obrigada de tu ter aceito esse convite, porque assim, quando a gente estava montando ali as pautas, eu já vou chamar ela. Ai, mandei para os guris têm uma pessoa. Pode ser? Pode. Ah, então vamos lá. Certinho, então, obrigada. Obrigado também, colega de Caxias. Volte sempre aí, obrigado. E assim, até o nosso próximo episódio aí. Um abraço para todo mundo. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.